Na aula de ciências, nós vamos falar sobre os mamíferos, tá bom? Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? E ao observar essas imagens, quando nós vemos aqui, ó, filhotes de animais, né? Os animais com pelo, tá bom? Tudo isso faz parte das características dos mamíferos, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho mais isso. Então, vejam, mamíferos são animais vertebrados. O que são vertebrados, gente? Os animais vertebrados são todos aqueles que possuem coluna vertebral. Olha aqui, ó, nesta imagem desse ser humano, né, deste esqueleto. Esta coluna vertebral, todos nós temos, né? Os mamíferos possuem essa coluna vertebral. Se você passar a mão assim nas suas costas, você vai sentir assim esses ossinhos bem no meio das costas, que vai lá da nossa nuca até pertinho assim, bem lá embaixo, perto do bumbum, tá bom? Então, esta é muito importante, esta coluna vertebral para nós, para os seres humanos, tá bom? Ela que liga, né, o nosso tronco aos nossos membros inferiores. Se houver algum acidente, né, que rompa uma dessas vértebras, cada um desses daqui, ó, chama vértebras, por isso chama coluna vertebral. Se quebrar, se bater, qualquer coisa, a gente pode perder todo o movimento do corpo, porque ela está ligada diretamente no cérebro, tá bom? Tem nervos, né, que passa aqui no meio deste osso, que é ligado no nosso cérebro, que está dentro da caixa craniana, ou seja, do crânio, tá bom? Então, vamos ler de novo. Ó. Mamíferos são animais vertebrados. Então, isso quer dizer que todos os mamíferos possuem essa coluna aqui, tá? Ou seja, os cachorros, os golfinhos, tá bom? E se destacam pela presença de pelos e pela produção de leite. Então, nós temos aqui, peraí. Esta imagem, ela está representando os animais vertebrados, tá? Isso não quer dizer, gente, que o sapo é um mamífero, que essas aves são mamíferos, a tartaruga é um mamífero, não. Os únicos animais que está aqui nesta imagem que são mamíferos é o ser humano, o golfinho e o cachorro, tá bom? Atualmente existem mais de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas, sendo o ser humano uma dessas, ok? Então, vamos ver aqui a conversa da professora Mônica, né, com os seus alunos aqui. Então, veja. Olha como a cauda do tamanduá é peluda. Bom, vamos começar aqui pela professora. Peraí. É muito bom quando nascem filhotes. É uma chance da espécie não entrar em extinção. Ela está explicando, né? Que quando existem filhotes, olha os filhotinhos aqui do tamanduá bandeira, né? Quando existem filhotes, isso quer dizer que a chance de este animal entrar em extinção, ela diminui, tá? Ai, que fofinho, então ela é mãe dele. Então ele é um animal carnívoro? Por que será que ele falou isso, né? Vamos ver. Tamanduá bandeira, nome científico Myrmecofaga tridactyla, né? O nome científico deste animal. Alimentação, insentívoro, insetos. Então ele é um animal carnívoro? Sim, né, gente? Ele come insetos, então ele é um animal carnívoro. Na verdade, o tamanduá bandeira é considerado um animal, ele é onívoro, tá? Porque ele come vegetais também, mas come formiga, insetos no geral, tá? Reprodução, gestação de 190 dias. 190 dias o bebê fica na barriga da mãe, né? E o habitat dele, campos e cerrados. Então, ele gosta dessas regiões assim, ó, tá bom? Ouçam isso, o tamanduá come até 3.000 formigas e cupins por dia. Ele come muito, né? Vejam, tem um filhotinho nas costas dele. Espero que a gente consiga ver o filhote mamando na mãe, né? Então, eles fizeram aqui um passeio no zoológico, né? Eu imagino, tá bom? Estão falando de um animal mamífero, tá? Gente, uma das características do mamífero é que o bebê nasce da barriga da mãe. Não nasce de ovo, ele nasce da barriga. Então, pensem como que é gerado uma criança
do ser humano, né? Não é da barriga? Vocês não nasceram da barriga da mamãe? Então, isso é uma característica de um animal mamífero. Outra característica, os animais mamíferos, eles mamam, né? Então, você não mama, eu sei que tem crianças que não mamaram quando era bebezinho, mas algumas sim. Então, não mamaram por quê? Talvez a mãe não tivesse leite, né? Talvez a criança não quisesse tomar o leite da mamãe, do peito da mamãe, né? Tem vários fatores, mas é muito normal, né, que entre os mamíferos os animais se alimentem do leite materno, tá? Por isso que fala aqui, ó, que os mamíferos, uma das características é a produção de leite, tá? A vaca é mamífero? A vaca é um animal mamífero, porque o bezerro nasce da barriga dela e ela produz leite, assim como os seres humanos, entre outros animais, tá bom? Vejam, imagine que você está no zoológico observando estes mamíferos brasileiros. Leia as placas de identificação para conhecer um pouco sobre eles. Então, aqui nós temos a onça pintada. Ela da cauda aqui até o final, ela deve medir mais ou menos uns 2 metros. Gente, ela é enorme, né? O habitat: cerrado, caatinga, pantanal e floresta tropical. Alimento: porco do mato, aves, peixes, antas. Então, ela é um animal carnívoro, né? E o comprimento, 2 metros. Vamos ver o tatu-peba. Habitat: lugares áridos, né? Onde tem muita terra, areia, tá bom? Alimentos: insetos, raízes e frutos. Então, ele é um animal onívoro. Comprimento: 70 centímetros, tá? Imagine sua régua de 30 centímetros, imagine ela 2 vezes e um pouquinho mais. Peixe-boi. Habitat: rios da bacia amazônica. Ele vive no Amazonas. No Amazonas. Alimento: algas, aguapés e outras plantas aquáticas. Então, ele é um animal herbívoro. Comprimento: 2,8 metros, do focinho dele até a cauda, bem grande também. Lontra. Habitat: rios e lagos. Alimento: peixes. Comprimento: 1,2 metros. Não é tão grande, mas não é um animal pequeno também não. E ela é um animal carnívoro. A anta. Habitat: florestas úmidas e locais próximos a rios. Alimento: plantas aquáticas e frutos. Comprimento: 2 metros, tá? Então, ela é um animal herbívoro, porque ela vive de vegetais, de plantas, de frutas. O lobo-guará. Habitat: campos. Alimento: insetos, ratos, aves, raízes e frutos. Comprimento: 1,90 metros, tá bom? 1,90 centímetros, pronto. Tá bom? Ele é um animal herbívoro, onívoro, porque ele come insetos, ratos e aves, que é carne, raízes e frutos, que são vegetais. Então, ele é um animal onívoro. Agora, vejam aqui. Os animais têm diferentes habitats. Volte as imagens e grife o texto. Com roxo, os animais que têm as florestas como habitat. Então, vocês vão marcar, vão grifar, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui a onça pintada, ela vive em floresta. Então, você vai sublinhar aqui embaixo de roxo. Aí, vai olhar todos os outros que vivem em floresta e vai sublinhar de roxo. Com marrom, os animais que têm ambientes aquáticos, mares, rios e lagos, por exemplo, como habitat. Vocês vão sublinhar de marrom os animais que vivem em rios, lagos, tá bom? Que mais que fala aqui? Rios, lagos, mares, tá bom? Os mamíferos têm diferentes hábitos alimentares. Volte as imagens e contorne. Você vai contornar, fazer um círculo em volta do animal com verde. A imagem dos mamíferos herbívoros, os animais que só comem vegetais, você vai circular de verde. De vermelho, as imagens dos animais carnívoros, que só comem carne. E de azul, as imagens dos mamíferos onívoros, certo? A pelagem dos mamíferos. Ao observarmos as imagens a seguir, podemos notar que os animais retratados têm o corpo revestido por pelos. Isto é uma outra característica do mamífero. Nós, seres humanos, também temos pelo corpo. Uns têm mais, outros têm menos, tá bom? E entre os mamíferos, a maioria deles, todos eles possuem pelo, tá? Pelo corpo, como proteção, tá bom?
para a pele, tá? Os animais, eles têm mais pelos do que nós, né? Do que os seres humanos, mas nós também possuímos pelos. Então, isso é uma característica dos mamíferos. Mas não são só eles. A maioria dos mamíferos tem o corpo coberto de pelos. O conjunto de pelos é chamado pelagem e fornece proteção contra cortes, queimaduras solares e, quando em grande quantidade, mantém o animal aquecido. A cor da pelagem também pode ajudar o animal a camuflar-se no ambiente, como você pode observar nas imagens seguintes. Olha aqui, gente, o leão, a cor da pelagem dele, do pelo, é quase da cor aqui do mato, onde ele está no meio, né? Escondido. E a mesma coisa esse filhote de foca, ele é branquinho como a neve, né? Então se camufla ali, se esconde ali no meio da neve para se proteger dos seus predadores. No caso do leão, ele está se escondendo aí para poder atacar as suas presas, né? De uma forma que elas não o vejam. Então os pelos têm bastante função para os mamíferos. Atividade. Leia este parágrafo sobre as raposas do Ártico e observe com atenção as imagens a seguir de duas delas. Em seguida, responda as questões do seu caderno. A raposa do Ártico, também chamada raposa polar, vive nas regiões geladas do Ártico, onde a temperatura pode chegar a 40 graus Celsius negativo. No final do outono, este mamífero começa a se preparar para o inverno. Então aqui, ó, raposa do Ártico no verão, raposa do Ártico no inverno. Olha que diferença, como que fica o pelo dela, diferente no inverno do verão. Aí você vai responder essas questões agora no seu caderno, tá bom? É possível saber que este animal é um mamífero apenas pela observação das imagens? É possível, gente, a gente olhando para ela, é possível nós sabermos que é um mamífero? Sim. Por quê? Porque ela possui pelos, tá bom? B. Que diferenças ocorrem na pelagem desse animal no verão e no inverno? Então, o que acontece no verão com os pelos dela? Só de olhar dá para ver, gente. E o que acontece no inverno, tá bom? Qual a importância dessa transformação para o animal, tá? Nós sabemos que aqui, ó, aqui no texto fala que no final do outono este mamífero começa a se preparar para o inverno. Há uma preparação de pelo aqui nos pelos dela para poder suportar o inverno, tá bom? 2. Observe as imagens e responda no seu caderno. O lobo europeu, Canis lupus, tem hábitos diurnos e se alimenta de animais menores do que ele. O que são os hábitos diurnos? São os animais que caçam durante o dia e dormem à noite, tá? A corça, Capreolus é o nome científico, tá? Tem hábitos diurnos e se alimenta de folhas, brotos e cascas de árvores. Então, o lobo europeu, ele é um animal carnívoro e a corça é um animal herbívoro, porque come folhas, brotos e cascas de árvores, tá bom? Vamos lá. Explique de que maneira a pelagem de cada um desses animais serve como estratégia de sobrevivência, tá? É a mesma coisa aqui desta foto que nós vimos, que eu expliquei ali, tá bom? Então, ó, veja como o lobo ele está bem escondido, por que ele está assim, né? E ela, por que a corça está escondida desta forma? B. Lembre-se que aprendeu e responda. Lembre-se do que aprendeu e responda. De acordo com o hábito alimentar, como são classificados esses animais? Qual é carnívoro, qual é herbívoro? Tá bom? Aí você vai escrever no seu caderno. A manutenção da temperatura do corpo. Outra característica comum aos mamíferos é que eles são capazes de manter constante a temperatura do seu corpo, sem sofrer muita influência da temperatura ambiental, seja no frio ou no calor. Por isso, eles são chamados animais de sangue quente. Veja alguns exemplos de como os mamíferos mantêm constante a temperatura de seu corpo. Ao fazer muito exercício, você transpira para refrescar a pele e não deixar a temperatura do seu corpo aumentar muito. Então, quando nós estamos brincando, correndo, fazendo algum esforço físico, a gente começa a transpirar muito, né? E isso é para que o seu corpo, a temperatura do seu corpo não aumente muito e cause algum problema,
tá bom? Porque ao transpirar, ele mantém a temperatura do seu corpo. Mesmo parecendo falar, ai, que calor, tô suando, né? A sua temperatura ainda está normal por conta dessa transpiração, tá? Quando o nosso organismo aquece muito, começamos a suar, resfriando o corpo, que precisa manter a temperatura em torno de 36,5 graus. Acima disso já é ruim e abaixo disso é ruim também, tá bom? Quando o frio é intenso, seus pelos ficam arrepiados, diminuindo a perda de calor. Então, quando nossos pelos se arrepiam assim no frio, ó, é para manter o calor que a gente tem no nosso corpo, tá? No frio, o espaço formado entre a pele e os pelos arrepiados segura o calor, produzindo pelo corpo por mais tempo. Em dias quentes ou depois de fazer exercícios intensos, os cães ficam com a língua de fora e respiram mais rápido. Essa é uma das maneiras como esses mamíferos têm de diminuir e controlar a temperatura do corpo. Cachorro da raça labrador num dia quente, ofegante com a língua de fora. Então, se num dia de calor você vê seu cachorrinho assim de língua para fora, nem sempre é sede, tá? Às vezes ele tá assim, que é para poder refrescar, para manter a temperatura do corpinho dele, tá bom? Então, nós já vimos a característica dos mamíferos, que é a pelagem, né? O pelo, todos possuem. A manutenção da temperatura do corpo, né? Por conta dos pelos mesmo, consegue manter a temperatura do corpo por causa da transpiração, tá bom? E agora a gestação. A maioria dos mamíferos apresenta característica comum em comum, como os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Tá vendo? Ó, a gorila fêmea prenhe, quer dizer que ela tá grávida, tá bom? O veado fêmea prenha também, tá? Então, isso é uma característica dos animais que nascem da barriga. Então, esses animais são chamados de vivíparos, tá? Os animais que os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. O tempo em que o filhote se desenvolve e cresce dentro do corpo da mãe é chamado de período de gestação. E dependendo da espécie da raça, a fêmea pode ter um ou vários filhotes em uma mesma gestação. Há mamíferos que têm no corpo uma bolsa onde carregam seus filhotes depois de nascidos. Nessa bolsa chamada marsúpio, o filhote fica protegido desde o nascimento até estarem suficientemente grandes e independentes para viver fora dela. Canguru, coala, gambá, diabo da Tasmânia e cuíca são exemplos de animais desse grupo, chamados de marsupiais. São animais que têm essa bolsa, né? Eu achava que era só o canguru, ó, tá vendo? Tem vários animais. Que os filhotinhos ficam ali em contato com a mãe até que eles possam crescer e saber se virar sozinhos, tá bom? Vamos lá. A produção de leite, que nós falamos também, né? Que é o período de amamentação para os mamíferos, né? O período de amamentação vai durar de um animal para o outro, cada espécie tem o seu tempo de amamentar, tá bom? E enquanto o filhote ele está mamando, ele está sempre andando com a sua mãe, tá? Ó, todos os filhotes de mamífero precisam de leite materno para crescer saudáveis. Enquanto ainda está mamando, o filhote acompanha a mãe e inicia o seu aprendizado para conseguir sozinho o alimento de que precisará. Então, enquanto a mãe amamenta, a mãe também ensina como que ele vai caçar, como que ele vai obter o seu próprio alimento depois que desmamar. Atividade 3. Analise estas 3 características de alguns animais e responda as questões. Então, nós temos aqui ó, mamífero, baleia, elefante, cachorro, camundongo, tá? Se a gente pensar nesses animais, todos eles têm pelo no corpo, todos eles, os filhotes se desenvolvem dentro da mãe, tá bom? Todos eles, com exceção da baleia, produzem leite, tá? A baleia, ela é considerada um mamífero porque o filhote nasce da barriga dela, tá? Agora vejam, período médio de gestação. A baleia, 547 dias, o elefante, 624 dias, o cachorro, 63 dias e o camundongo, 21 dias, tá? Número médio de filhotes. A baleia vai ter 1, o elefante vai ter 1 filhote, o cachorro vai ter de 4 a 8 filhotes e o camundongo vai ter de 10 a 24 filhotes. Período de amamentação, em que o bebê vai ficar mamando, de 6 a 10 meses.
o elefante de 3 a 4 anos, o cachorro 4 semanas e o camundongo 21 dias. A. Qual fêmea permanece mais tempo produzindo leite para amamentar seu filhote? Então, qual dessas fêmeas aqui fica mais tempo produzindo leite para amamentar seu filhote? É aquela em que o filhote demora mais tempo que o período de amamentação demora mais tempo, tá bom? Então tem que ver aqui direitinho qual é o animal que mama por muito mais tempo. Qual espécie permanece menos tempo dentro do corpo da mãe? Qual é a espécie que o período de gestação é o mais curto? C. Qual espécie dá à luz a mais filhotes? Tá? Qual delas aí que dá mais filhotes em cada gestação? Na página... deixa eu só ver que página que é essa. É na página 295. Tá lá, ó. Siga as orientações de seu professor para participar de um jogo sobre os mamíferos. Para isso, use as fichas do anexo 2. Então, tem o anexo 2, gente. Eu não coloquei aqui, mas o anexo 2 são essas fichas aqui, ó. Tem cerca de... Quer ver quantas fichas que tem? Peraí. 1, 2... São 4 fichas, tá bom? E aí, você vai ter que preencher essas fichas. Você vai pesquisar um animal, né? E aí, você vai colocar, possui muitos pelos, vivo em ambientes frios, tenho dentes, sou carnívoro, voo, sou terrestre, possuo espinhos, tenho garras, tenho chifres. E aí, você vai pesquisar e vai preencher aqui, tá bom? Vejam aqui, ó. Alguns mamíferos têm características diferentes da maioria. Veja alguns exemplos. A baleia e o golfinho são mamíferos aquáticos. Então, a baleia jubarte e o golfinho e seu filhote. Porque os filhotes deles nascem da barriga, tá bom? Se desenvolve dentro da mãe, os filhotes. O morcego é o único mamífero que voa. Porque ele também, os filhotes dele, por ele ter asas, a gente fala que ele é uma ave. Mas não, ele é um mamífero que voa e os filhotes desenvolvem-se dentro do corpo da mãe. O ornitorrinco põe ovos de onde nascem os filhotes, né? Então, ele é mamífero, tá bom? Porque ele tem pelo no corpo, ele tem outras características de mamíferos, mas os filhotes dele nascem de ovos, tá bom? Para essa hora de jogar, primeiro você vai preencher as fichas, tá bom? E depois eu vou mandar as instruções para você. Você pode fazer... Não, eu já vou dar uma ideia de jogo. Um dos jogos que vocês podem fazer, por exemplo, quem sou eu, tá? E aí, vamos supor, você preenche aqui, ó. Possui muitos pelos? Sim. Vivo em ambientes frios? Sim. Tenho dentes? Sim. Sou carnívoro? Sim. Voo? Não. Sou terrestre? Sim. Possuo espinhos? Não. Tenho garras? Sim. Tenho chifres? Não. Tá? Aí eu vou colocar aqui a minha resposta. Minha resposta vai ser urso. Tá? Animal pesquisado por Érica. Aí, na hora de jogar, você vai pegar uma carta e a pessoa vai ter que adivinhar qual foi o animal que você escolheu. Tá bom? Então, você vai perguntar, possui muitos pelos? Aí a pessoa vai falar, não. Vivo em ambientes frios? Não. Tenho dentes? Sim. Sou carnívoro? Sim. Voo? Não. Sou terrestre? Sim. Possuo espinhos? Não. Tenho garras? Sim. Tenho chifres? Não. Aí, com essas informações, a pessoa vai ter que adivinhar qual é o animal que você colocou na sua ficha, tá bom? Isso você pode jogar com um amiguinho pelo WhatsApp, como todos os alunos têm essas fichas, dá para vocês fazerem um joguinho entre vocês, tá? E para terminar, na página 296, escolha um mamífero e pesquise informações sobre ele em livros, revistas, jornais ou site. Registre as informações que encontra na ficha 1, que é o que eu já falei para vocês que vocês vão ter que fazer com a ficha 1, 2 e 3, tá? Vamos lá, complete o esquema sobre mamíferos utilizando as palavras e expressões do quadro. Então, nós temos aqui, ó, mamífero, possuem características comuns,
mantenha o quê? Qual dessa gestação, a temperatura, o pelos, a camuflagem, proteção, leite, amamentar, amamentação, estratégia de sobrevivência dentro do corpo da mãe? Então, como que fala, esse esquema aqui para vocês preencherem, vocês podem buscar informações nas outras páginas que nós já vimos, tá bom? Aqui, ó, produção de leite, a gestação, manutenção da temperatura, ok? A pelagem dos animais. Então, aqui você vai preencher, né? Mamíferos possuem característica comum como? Aí vai colocar aqui, mantém a do corpo constante. Possuem o que? Aqui. Como? Os filhotes desenvolvem-se e crescem como? As fêmeas produzem... Vamos usar isso daqui, ó. Mamíferos possuem característica comum como? As fêmeas produzem leite para alimentar os filhotes durante um período chamado de amamentação. Entendeu? Aí aqui, mamíferos possuem características comuns como? Os filhotes desenvolvem-se e crescem aonde? Vocês vão escrever. Durante um período chamado período de gestação. Isso eu vou ajudar vocês. Agora aqui. Mamíferos possuem características comuns como? Mantém a temperatura do corpo constante. Certo? Possuem característica comum como? Possuem o quê? Servem para o quê? Usada como, tá bom? Aí vocês têm que olhar lá e achar essas respostas. Algumas eu ajudei, tá? Se tiver muita dificuldade na hora de fazer, me chama, tá? Um beijo.